Então, gente, shalom, shalom a todos, bom dia. Vamos começar então nossa aula de hoje. Nós paramos na segunda aula, nós falamos já sobre a Selihot, né? Nós falamos sobre a recitação da Selihot, como que nós recitamos, de que forma nós recitamos, quando passamos a recitar a Selihot. Deixamos bem claro que nossa Selihot, nós começamos a recitar uma semana antes de Rosh Hashanah. Uma semana anterior a Rosh Hashanah, nós começamos a recitar Selihot, né? Selihot, como nós dissemos, ela é recitada desde os primeiros momentos da manhã. É considerado que a partir da meia-noite, praticamente o atributo de Hesed, de bondade, ele começa a permear o mundo. Então, a Selihot, ela pode ser recitada a partir de meia-noite. Meia-noite não é meia-noite cronológica, é a meia-noite halárrica, pela Alahá, né? É o meio central da noite mesmo. É esse momento que é o meio da noite. Pode bater com a data cronológica? Sim, pode bater com a data cronológica, mas não significa que sempre vai ser de acordo com a data cronológica. Muitas vezes meia-noite pode ser 15 para meia-noite no relógio. Muitas vezes meia-noite vai ser 10 para meia-noite. Muitas vezes meia-noite vai ser meia-noite 3, meia-noite 4. Então, isso não vai depender em si de quê? Isso não vai depender da hora que você tem no seu relógio. Isso não vai depender da hora que tem no seu relógio. Isso vai depender, realmente, pela hora halárrica, que hora que vai ser. Mas a gente sempre avisa a hora direitinho, porque a gente faz a Selihot tudo junto, né? Fazemos no ano passado, nós vamos pronunciar a Selihot todos os dias, uma semana antes de Rosh Hashanah, sempre à meia-noite. Todo mundo se reúne, a gente divulga, e então a gente vai recitar a Selihot. Selihot, a palavra Selihot vem da palavra Selihá. Selihá é súplica, Selihot é súplicas, ou seja, súplicas, é o plural de Selihá. Então, você tem ali as súplicas que são feitas. Então, você tem ali as súplicas que são feitas dentro desse padrão. Qual o padrão das súplicas que são feitas? Sempre ao meio da noite. Ao meio da noite. Tá. No mês de Elul, além da Selihot, né, existem outras coisas que se faz no mês de Elul. Entre essas outras coisas, nós, desde o primeiro dia do mês de Elul, nós começamos a recitar um salmo, que é um salmo especial, que é o salmo de Ledavit Hashem. Ou seja, que salmo é esse? É o salmo chamado Salmo 27. O Salmo 27, nós então começamos a recitar desde o primeiro dia do mês de Elul. Desde o primeiro dia do mês de Elul. Vai ser algumas coisas, vai começar a fazer desde o primeiro dia do mês de Elul. No geral, as pessoas começam a tocar o shofar também. Só não toca o shofar no Shabat, né? No Shabat não se toca shofar, mas nos restantes dos dias se toca o shofar sempre. O Shabat não pode, na verdade, o Shabat, o Yehudi não pode tocar o shofar. Seria essa a proibição. Porque o Shabat, o shofar é considerado trabalho. Entendeu? Ele é considerado trabalho. Então, o Yehudi, o judeu, não faz. O menor não tem essa proibição de tocar o shofar. Mas a gente procura aliar com a Alahá. Nós procuramos aliar a forma como a Alahá. E já que o judeu não toca no shofar no Shabat, a gente também não vai tocar shofar no Shabat, entendeu? Então, essa seria a forma correta. Esse Salmo 27, eu estou falando, a gente vai fazer o seguinte sempre, além de recitar esse Salmo 27, nós aderimos uma tabela, segundo o costume do Baal Shem Tov, instituído pelo Baal Shem Tov, anexar a leitura do Terrilim 3 salmos adicionais, todos os dias. Por exemplo, para vocês. Digamos que no primeiro dia, como todo primeiro dia do mês, nós vamos ler o salmo de 1 a 9. O salmo do mês, não é verdade? Salmo 1 a 9. Além do salmo de 1 a 9, depois da leitura do salmo 1 a 9, nós vamos ler o salmo também, repetir o salmo 1, o salmo 2 e o salmo 3. Segundo dia do mês de Elul, na sequência seria o Salmo 10 a 17, correto? Salmos 10 ao Salmo 17.
Aí a gente vai anexar a sequência do Baal Shem Tov depois dessa leitura, 4, 5 e 6. Terceiro dia de Elul, nós, pela leitura, leríamos o Salmo 18 ao 22. Não é isso? Terceiro dia, além do Salmo 18 ao 22, vamos ler, então, 7, 8 e 9. E assim, nós anexamos sempre 3 salmos, aumentando a numeração, até chegar. A gente vai ver que quando chegarmos lá depois de Rosh Hashanah, a gente vai chegar lá em Yom Kippur, né? Esse salmo ele vai ser completado todinho em Yom Kippur, finalizando até o 150. Né? Ele vai ser totalmente finalizado. A gente finaliza ele todinho, essa sequência. Então, esse é o costume Chabad. O Chabad, ele é racídico, né? Racídico. Nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ele é Chabad. Então, nós seguimos, como alunos dele, o costume Chabad. É o costume Chabad nas preces, é o costume Chabad no estudo, é o costume Chabad em tudo. Essa é a forma que nós seguimos. Por quê? Porque um Benoa, ele tem uma ordem de honrar o seu Rav. Ele tem que honrar o seu Rav. É uma ordem, honrar os sábios. E honrar com aquele que nós aprendemos. Logo, nós aprendemos com o Rav Yaakov, então nós devemos honrar o Rav Yaakov dessa forma. Entendeu? Nós honramos ele de que forma? Aderindo aos costumes e à forma de vida praticamente a Hassidut que ele pertence, né? Para a gente entender. Os judeus, eles têm várias Hassidut, né? E cada judeu, ele aprende de um Rav, que esse Rav aprendeu de outro, que esse aprendeu de outro, e vai chegando lá atrás, bem lá atrás, né? Ou seja, é uma escola. Tá? A Hassidut é isso. Hassidut, não confunda Hassidut com denominação, igual tem no cristianismo, não confunda isso. Hassidut não é denominação. Hassidut são escolas de filosofias. Escolas de filosofias, onde cada um aprende com seu professor, e respeitamos totalmente as outras, e as outras também nos respeitam. Não tem guerra, entendeu? Ninguém sai em guerra um com o outro, ninguém tira o Chabad não tira adepto de Breslev, Breslev não tira adepto de Chabad. Então não é denominação. É o quê? É apenas uma forma de filosofia de vida dentro da Torá. Dentro da Torá, porque a Torá, ela dá esse parâmetro. Existem as fontes, cada um segue as suas fontes com quem aprende, né? Isso dentro de quê que eu estou falando? Dentro de costume, de nussach, ou seja, o costume que você tem. Mas isso não é... isso dentro da Alahá é igual para todos. Ou seja, a forma de cumprir o mandamento, a forma de você praticar o mandamento é igual para todos. Essa sim, é igual para todos. Então, quando a gente fala que a Torá é uma, significa isso, que a forma de cumprir o mandamento é igual para todos. Existe, como toda forma dos mandamentos, uma forma mais rígida ou uma forma mais flexível de você cumprir. É claro, né? Mas sabemos que essas formas são iguais para todos e a pessoa escolhe de acordo com aquilo que ela quer fazer. Então, hoje, nesse parâmetro que nós estamos aqui, do Salmo número 27, né? Esse Salmo ele vai começar da seguinte forma. Nós chamamos ele Led David Hashem Ori. Por quê? Porque ele começa a Davi, Hashem é minha luz. É exatamente isso. A Davi, Hashem é minha luz. Ou seja, um salmo de Davi. Salmo de Davi, Hashem é minha luz e minha salvação. Ele começa dessa forma. Bem, lá no Midrash Vaikra Rabá, número 21, o Midrash também, Shoretov, em Terlim 27, ele vai explicar algumas coisas sobre isso, né? O Midrash vai nos dizer que minha luz significa... O que significa minha luz? O que significa Ori? O que significa minha luz? Ela está associada a Rosh Hashanah, que minha salvação, né, está associada a Yom Kippur.
Então, também nós descobrimos que um versículo posterior no Salmo, ele me esconderá em seu tabernáculo, está associado a Sucote. Então, por esse Salmo, ele falar exatamente das 3 festividades que você tem dentro do mês de Tishrei, é por isso que ele é lido a partir de Elu, quando é a preparação para Tishrei. Esse é o motivo porque nós lemos esse salmo dentro desse período. No entanto, se você me perguntar, olha, no entanto, vamos ver, esse costume, ele começou quando, de que forma? Existem algumas informações sobre esse costume, existe uma certa discussão, porque você tem, dentro desse costume, 2 grandes personalidades. Por exemplo, quando a gente fala do Baal Shem Tov, a gente está falando de Baal Shem não era só, tá? Baal Shem não era só uma pessoa. Não. Baal Shem era uma dinastia inteira. E chegou uma época que o Baal Shem Tov, o último dessa dinastia, entendeu? O último dessa dinastia, então ele trouxe algumas formas racídicas, alguns pensamentos de devoção a Deus, para se conectar, se refinar, se retificar de uma forma bem positiva. Era uma dinastia de pessoas muito elevadas, então você vai ter esse costume, alguns vão falar, olha, ele começou com o Baal Shem Tov, o último da dinastia Baal Shem. Ele começou com o Baal Shem Tov. No entanto, vai ter uma certa discussão, porque a respeito disso, vão falar também, ela poderia ter começado com outro Hassid, né? Com outro Hassid, um outro cabalista muito famoso também, que era deixa eu lembrar aqui, era o Eliyahu Baal Shem. O Eliyahu Baal Shem, do século XVI, que estabeleceu, alguns falam que ele teria estabelecido também esse costume, né? Existe, então, essas 2 opiniões. De qualquer forma, o costume está estabelecido, ele veio por meio dos Hassidim, né? Seja um, seja o outro, veio por meio dos Hassidim, e então se procura fazer. É só o Rabad que faz isso? Não. É só o Rabad hoje que faz isso? Não, não é só o Rabad. O Breslau faz isso também, Sacman faz isso também, né? Várias outras Hassidut vão fazer isso, várias outras formas de pensamento, até os ortodoxos modernos fazem isso, né? Também, até os ultra-ortodoxos também adotaram essa forma. Por quê? Porque é uma forma de devoção totalmente sincera a Deus, e que tem uma conexão muito grande, é reconhecida. O Salmo 27, ele tem uma força muito grande que você extrai dentro desse período. Esse período, ele vai dizer, olha, existe um período para você buscar Hashem, que Hashem, ele está mais aberto na sua ligação. Sim, seria isso. O Alter Rebbe, ele diz o seguinte, que no mês de Elul, Hashem sai aos campos. É como um rei. Imagine um rei. Ele é um rei. O rei nem sempre saiu do seu palácio, na verdade. Raramente um rei precisava sair do seu palácio. Mas chegava o tempo que o rei resolvia andar pelo seu reinado. Conversar com o seu povo. Sabe o que o povo está achando do reinado dele? Como é que está? Está legal? Está bom? Está positivo? Pode melhorar? O que tem que fazer? Como ele pode ajudar? É mais ou menos essa é a ilustração, né, que se traz a respeito de Hashem pelo Alter Rebbe, pelo Rebbe Admor Azaken, né, o Baal Tanya. O Alter Rebbe tinha vários nomes. Alter Rebbe, Admor Azaken e Baal Tanya. Então, daqui a gente aprende o seguinte, que Hashem, ele está no espaço de tempo que o profeta Isaías falou lá atrás, aproximar de Hashem enquanto ele está perto, né? Esse tempo é quando? É o mês chamado mês de Elul. Não que Hashem não escute nos outros meses. Não que Hashem não ouça você em outras épocas. Não que Hashem não queira te ouvir
se você, por exemplo, clamar ele hoje, falar com ele hoje, orar ele hoje, claro que a gente escuta todas as horas, todas as épocas. Mas dentro desse escutar, né, existe uma forma de maior atributo que execute bondade durante um certo tempo. O atributo de Hesed, ele permeia esse mês de Elul. Ele permeia esse mês de Elul. Essa luz desce para o nosso mundo de uma forma muito mais abrangente nesse mês de Elul. Então, devido a isso, nós falamos com a Hashem e temos um momento oportuno para isso. Agora, existem outras explicações a respeito desse costume também do Salmo 27, ele está sendo recitado durante o mês de Elul. A outra explicação, ela vai dizer o seguinte, que essa época do mês de Elul é uma época de misericórdia divina. E semelhante quando Moshe, ele alcançou perdão para o povo após o pecado do bezerro de ouro, todos os anos é o momento em que Deus está especialmente acessível, como um rei, como eu falei com vocês, que sai, encontra tal. Por quê? Porque os 13 atributos de misericórdia, eles estão mais acessíveis nessa época. Então, essa é uma outra questão importante. Que a gente vai estar também trabalhando dentro desse mês de Elul. Tá, legal. E aí, quando que eu recito o Salmo 27 durante o mês de Elul? Em que momento eu recito? Vão ter diferentes costumes, como já nós falamos. Você fala de vão recitar dentro de uma determinada época, os Askenazim dentro de uma determinada época, né? Os racídicos vão dentro de uma determinada maneira, ou seja, uma hora do dia. E dentro dos racídicos Rabad, né, que nós seguimos, é o costume Rabad, se procura recitar depois do Salmo do dia. Sabe o Salmo do dia? A gente vai pegar aqui, você pega o seu Sidur no parte da manhã, aí você faz lá, não tem hora, você faz o Shema. Depois de Shema, a gente não faz as preces do coração? Depois das preces do coração, vem o quê? O Salmo do dia. Não é verdade? Aquele Salmo do dia? Então, depois daquele Salmo do dia, a gente recita o Salmo 27, dentro do mês de Elul. Depois daquele Salmo do dia. Isso na parte da manhã. Isso na parte das preces da manhã. Tá. E aí, nós temos a parte também das preces da tarde. Na prece da tarde, a gente recita o Salmo 27 antes de recitar o Aleinu Lechaber. Salmo 27, antes de recitar o Aleinu Lechaber. Essas são as 2 horas. A gente sabe que o Rabad não recita salmos à noite. Né? A gente sabe que o Rabad não recita salmos à noite, a não ser salmos de proteção exclusivos para isso mesmo. Mas, então, a gente não vai recitar o Salmo 27 à noite. Agora, alguns Askenazi recita, alguns Sefaradi recita, mas Rabad não, porque a gente trabalha também porque existe o conhecimento. Entendemos que o conhecimento da Torá, ele é tanto alárrico, sim, alárrico, ou seja, por aquilo que a lei ordena ou não ordena, como proíbe e diz a maneira correta de se fazer o cumprir o mandamento, que se é halahá, ou então, existe também a dimensão mística da Torá, o que o Hassidismo traz essa luz maior no sentido da tradição mística, que é a tradição mística da Torá. Tá? O que é a tradição mística? É o nível de revelação de Sod, ou seja, é o 4º nível de interpretação da Torá. Esse 4º nível de interpretação da Torá nós chamamos de Kabbalah, ou recebimento. E dentro dessa parte mística, os Hassidim, eles chegaram ao entendimento que a parte noturna, desde o pôr do sol até a meia-noite, é dominada pelo atributo de Gevurah. É dominada pelo atributo de Gevurah, ou seja, da severidade. É dominada pelo atributo da severidade, que também é atributo de Hashem. Hashem governa tudo, né? A gente sabe disso. No entanto, então, se abstém dos salmos nessa hora, para recitar os salmos a partir da meia-noite halárrica até o pôr do sol, quando
é o atributo de receita de bondade. Então, essa é a luz diferente que vai trazer o movimento racídico, que vai trazer, em especial, o movimento rabático, que é o maior movimento racídico que existe dentro do judaísmo. Então, a gente vai ver o seguinte aqui, que além de ele ser recitado nestes momentos, né, existe uma premissa também que recitamos enquanto estamos sendo julgados para o novo ano. Assim, alguns têm o costume de pronunciá-lo até Yom Kippur, né? Até Yom Kippur. Nós praticamente pronunciamos até Yom Kippur. No entanto, outros continuam até Shemini Atzeret. Aliás, não, peraí. Deixa eu fazer uma correção. O Rabad, ele recita até mais tarde. O Rabad, ele recita até Hoshana Rabbah. Aí recita até o Xanarabá, quando sai o selo do julgamento, né? A gente sabe que o mês de Tishrei é um mês de julgamento. Primeira audiência do julgamento é Rosh Hashanah. Segunda audiência do julgamento é a audiência de Yom Kippur, que é quando a gente apresenta a nossa súplica diante do juiz, né? Os nossos pedidos, nosso arrependimento, realmente nossas confissões, suplicamos para ele para nos conceder um veredito diferente, né? E durante o mês, durante a festa de Sukkot, nós estamos aguardando a sentença do juiz. Aí a gente vai ter Shemini Atzeret, aí vamos ter Simchat Torá, quando a leitura da Torá ela vira da última para a primeira paraxá, e vamos ter então Hoshana Rabbah. Em Hoshana Rabbah, o que acontece? Hoshana Rabbah, então, nós passamos a receber o veredito final. Então, a partir daquele momento, o que a gente vai colher durante o ano foi determinado nesse veredito. Então, a gente vai colher isso durante o ano. E é plantar, é claro, né, para o outro ano ser melhor ainda. Essa é a didática que existe dentro da Torá, dentro do judaísmo, tá bom? A didática é qual? A didática é sempre plante, sempre planeje, sempre estruture o seu momento presente para colher lá. Essa é a didática. Tudo que você faz na sua vida é uma colheita. Então, qual que é a forma correta de eu viver? Plante sempre coisa boa. Sempre plante coisa boa. Sempre plante coisa boa. E quando eu começo a plantar coisa boa? A partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, nós começamos a plantar coisa boa. Então, aqui a gente foi falar mesmo sobre o Salmo 27. Quem tiver alguma pergunta, pode falar aí agora, e a gente vai estar ajudando aqui. Todos entenderam? Yolanda, pode falar. Moré, o Salmo 93 pode recitar à noite? A gente procura não. A gente não procura recitar ele à noite, entendeu? Tá. A gente só recita ele se for noite de Shabat ou noite de Yom Tov, ou seja, noite de alguma festa. Nos dias comuns, a gente não recita ele. Nos dias comuns, nós recitamos o Salmo 134 à noite, nós recitamos o Salmo 91 à noite e o Salmo 121 à noite. Mas isso vai até a meia-noite. A partir de meia-noite já se pode, tá? Meia-noite não é considerado noite, fica na Torá. Mas. Tá bom, obrigada. Maria Antônio? Sim, Patrícia. Acho que eu sou a próxima, né? Não vi mais ninguém levantar a mãozinha. Em relação a Rosh Hashanah, se preparar para o próximo ano, eu fico pensando nas pessoas que não têm acesso a essa informação, né?
porque a gente pede perdão, a gente pede por decretos doces, né? Se prepara, se arrepende, não é assim? E as pessoas que não fazem nada, Moré? Elas Como assim? recebem os decretos. Da mesma forma. Recebe, todo ser humano. Na verdade, não é só todo ser humano, é tudo que existe. Recebe. Até copos, se o copo cair, quebrar durante o ano, é porque foi determinado em Rosh Hashanah. Se a unha nossa quebrar durante o ano, é porque foi decretado em Rosh Hashanah. Um trupicão que a gente levou foi determinado em Rosh Hashanah. E como a gente aconselha uma pessoa que ainda não é Bnei Noah? Estou preocupada com meu filho, né? Assim, falando explicitamente. Ele me ouve, ele tem interesse no assunto, mas ainda não se declarou Bnei Noah, né? Não segue e tal, mas já ensinei ele a rezar o salmo dele, né? E tá indo. O que eu posso, como eu posso ajudá-lo nessa celebração, nesse momento, para ele também parar, se arrepender? Existe alguma coisa que eu possa fazer? O ideal mesmo é você compartilhar informações com ele, entendeu? Eu compartilho. Compartilha informações, vai ficar aberto para ele. Ele vai entender. Se ele tiver realmente porque despertar, ele vai despertar, entendeu? Agora, é compartilhar, deixar um caminho aberto. Entendi. Agora, existe uma questão muito importante. Aquilo que a gente faz de positivo nessa hora também, nesse momento, a gente pende um pouquinho na balança do mundo, tá? A gente pende um pouquinho na balança do mundo. Nossos atos influenciam não somente a gente, mas também todos os habitantes desse mundo. A gente traz atos de bondade. Esse é o dever, e é por isso que os Bnei Noah são chamados Hassidei Umot, os justos entre as nações. Entendeu? É um trabalho de vanguarda mesmo. É uma missão de vanguarda. Nem todos chegam a esse conhecimento assim, a não ser na era de Mashiach, né? mas aqueles que chegam ajudam a atender a balança. Entendi. Obrigada, então, Moré. Nada. Falou a todos. Yolanda, tem uma pergunta? Moré, quando se fala assim, isso é um decreto, quando quebra um copo, uma unha, esse decreto assim, é um julgamento para nós, assim, individual? É assim. É um julgamento. Aí esse julgamento... Aquele copo que quebrou, na verdade, era você que deveria ter sido quebrado. Mas recaiu só sobre o copo. Entendeu? É que diminuiu a força do decreto. Ele chegou até você, porque você fez chuar. E quando ele chegou até você, ele já chegou numa força menor. Aí ele cai sobre algo. Ele caiu sobre algo que pertence a você. O copo quebra, você tem uma quebra financeira, por exemplo, né? Ele tem um valor ali, então, dentro daquilo, o seu decreto recaiu sobre o copo. Mas deixa eu entender, eu entendi. Mas eu digo assim, é algo que a pessoa fez, assim, ou era um acontecimento negativo, tá? Sim, É isso? sim, é algo que a pessoa fez. É algo que a pessoa fez e ela não conseguiu corrigir, ou talvez tenha algo que ela não lembrou, entendeu? Algo que ela não lembrou para se corrigir. Porque, diferentemente, essa é a diferença do tzadik, tá? O tzadik sempre se lembra de tudo e consegue corrigir a tempo. Aqueles que não são nem tzadik, nem são também o murachá, né? Ou seja, tem nem sempre, ou é justo, é perverso no mundo, não. Existe aquele que não é nem justo, nem perverso. Aquele que pratica justiça e tem seus defeitos, né? Esse que são a maioria da pessoa, 90%, 99% da população mundial. Então, você tem o que ali? Você tem essas pessoas que não conseguem se lembrar de tudo para corrigir. E até por isso que existe o Guerrinó também, né? O Guerrinó, ele é a terceira parte desse processo.
o Guerrinó, nem a terceira, é a quarta parte desse processo. Porque o Guerrinó, o que é? Se a gente olhar bem, a pessoa, ela não se lembrou, então ela não conseguiu retificar, o decreto não desceu sobre ela, entendeu? Ele não desceu sobre ela. E terceiro, o que Butaquever não fez esse processo e sobrou para o Guerrinó fazer. E sobrou para fazer o Guerrinó. Então, eu achei muito bondoso, muito misericordioso mesmo, sabe? Por isso que a gente fala, nós, principalmente nós que trabalhamos com a filosofia rabática, nós acreditamos muito nisso, que o tempo dentro do Guerrinó, ele é o tempo mínimo. Ele é um tempo muito pequeno, porque a gente tem várias etapas que a gente pode retificar durante a vida aqui. Mas se todo mundo passa pelo Guerrinó, todo mundo passa, independente, todo mundo passa. Mas dentro desse todo mundo passar, a forma, o tempo que alguém vai ficar lá, se uma pessoa realmente ela é um justo entre as ações, se ele é ou erro de praticante, ele vai ficar os tempo mínimo. Ele vai ficar tempo mínimo, não vai ficar muito tempo. Diferentemente do falso profeta que morre, é condenado numa pena porque ele era um falso profeta. Esse realmente fica um tempo mais porque a matemática não fecha. A matemática não fecha. Infelizmente, cada pessoa que segue esse falso profeta hoje, aqui, recai sobre a pena dele lá no Guerrinó. Essa é a diferença. Entendi. Porque eu estou esquecendo, tem uma coisa que eu estou esquecendo. Eu lembro assim, quando eu estou comendo, de agradecer depois da comida. E depois de um certo tempo, eu digo, nossa, esqueci. Isso aí eu já vou me corrigir. E tem outra coisa assim, que eu tenho que ver alguém com a bondade. E toda vez que eu olho para a pessoa, é assim, a pessoa tem muitas qualidades, eu reconheço, mas tem uma que, para mim, está sendo difícil. Difícil assim. Aí eu sempre falo assim, meu Deus, eu preciso olhar essa pessoa com mais carinho. Sempre, aí às vezes eu olho assim, eu preciso ver com mais carinho. Acho que essas duas coisas, outro dia quebrou um copo na minha mão, depois de um determinado tempo quebrou outro, e a minha unha. Obrigada, Moré. Nada. Geraldo. More, duas coisinhas. Parece simples, mas não é. Essa situação... Um momentinho. Essa situação de ter um dia de perdão, isso aí não incorre na situação de a gente pedir perdão todos os dias, né? Porque, vamos dizer, eu cometi erros, aí não chegou ainda o dia do perdão, aí eu viajei para o além, como é que fica? Complicado. Então, eu entendo que perdão é a toda hora, todo dia, antes do dia principal. E outra coisa, em questão que a dona Patrícia estava falando, eu vejo que recai sobre Binei Noa uma situação assim apertada, que ele precisa avisar as pessoas dessa situação aí, né? Seja como for, da maneira que for, mas cai uma responsabilidade para ele, né? Porque se ele tem o conhecimento e ele não avisar o seu próximo para que se arrependa e também obtenha as benevolências do Eterno, aí é complicado, não é? Entra, na verdade, dentro da lei de praticar justiça. A gente tem o dever, diante da lei de praticar justiça, de instruir as pessoas a respeito das 7 leis. Entendeu? É um dever de todo ser humano, de instruir os outros a respeito das 7 leis. Todo Benoa tem esse dever, de alertar o seu próximo. Todo Benoa tem. Então, a gente faz isso a partir do momento que a gente compartilha alguma coisa, que a gente instrui as pessoas, que a gente orienta elas. E sim, a responsabilidade, em última instância, vai ser daquela pessoa. Mas, se a gente já cumpriu o nosso dever de alertar. É aquele dever mesmo que o profeta Ezequiel fala, né? A Hashem vai cobrar da pessoa se ela, de repente, ela tem a missão e não passa essa missão, não cumpre essa missão. Agora, se ela cumpriu, já fez esse papel, tudo bem. É bem positivo. Agora, a respeito das confissões que nós fazemos diárias, é o seguinte, a gente retifica elas, entendeu?
é que a gente precisa de processo de retificação durante o ano. Existem alguns critérios também. Se a pessoa ela é um tzadik, ela é um tzadik, esse processo desse perdão ele acontece dentro de um certo tempo. Se a pessoa ela é um benoni, você o que é um benoni? É uma pessoa que não é um tzadik. Tá? É uma pessoa que não é um tzadik. E esse julgamento dela, apesar dela não receber esse decreto, o decreto só desce para esse mundo para ela, não que ela não deva pedir perdão, mas o decreto só vai descer para esse mundo para ela, vai ficar em stand-by, entendeu? Ele fica em stand-by até Rosh Hashanah, esse processo. É essa questão. A pessoa tem como reverter durante um tempo. Ela tem um tempo de reversão. É como se fosse um prazo da pessoa ser levada a julgamento. Entendeu? Se ela, de repente, não retifica. Agora, se ela retifica completamente, tudo bem. Significa que, enquanto a pessoa ela chega até Rosh Hashanah, ela tem como retificar. Agora, o prazo, geralmente, é o seguinte. O prazo é aquilo que a pessoa vai receber. Se ela morre antes de Rosh Hashanah, quer dizer que ela recebeu esse decreto em Rosh Hashanah anterior. Entendeu? Se ela morreu antes do outro Rosh Hashanah. Ela recebeu esse decreto no mês de Tishri anterior. Ok, entendido. Toda. Mais alguém tem alguma pergunta? A Georgina tinha levantado a mão. Pode falar, Georgina. Não, Moré, eu entendi. Eu só queria uma explicação com você. Eu já recito os salmos do mês. Então, quando eu tenho que voltar e recitar eles no começo, igual você falou, de 1 a 9 e Sim. assim adiante? Sim, todo mês a gente recita. A gente recita de acordo com o mês judaico. Entendeu? Ah, tá. Não com o mês gregoriano. No primeiro de Elul, a gente sempre vai recitar Salmo 1 a 9. Como o primeiro de Nissan, como o primeiro de Tishrei. Esses são salmos do dia 1. O salmo do dia 2 é 10 a 17. Só que além desses salmos, dessa ordem natural, nós, além desses salmos, todos os dias a gente vai ler também o Salmo 27 e também acrescentar mais 3 salmos a cada dia. Tá. Ah, entendi. Então tá bom. Eu tenho que recitar os meus que eu faço mesmo pelo Sidu, né? Os dias e vou mais nesses outros, né? Então Isso. tá bom. Obrigada. Nada. Elisa, pode falar. É o seguinte, igual, por exemplo, que você está explicando aí, no caso, quando a gente não conversa com uma pessoa, a gente tem que chegar até ela, pedir perdão ou conversar com ela a respeito do que aconteceu entre a gente. Se a sua transgressão for contra a pessoa, você tem que pedir perdão à pessoa. Se a sua transgressão foi contra Hashem, você só pede perdão a Hashem. Entendeu? Se é, por exemplo, se causou dano financeiro, ou se foi uma mentira, um engano, qualquer ato contra o ser humano, né? Por exemplo, uma lachonará, ou falou mal, ou algo assim, né? A pessoa, ela pede a pessoa, entendeu? Agora, em outros casos, a pessoa praticou idolatria, Deus nos livre. Ou a pessoa blasfemou, Deus nos livre. Ou a pessoa, por exemplo, comeu um órgão de animal vivo, assim, ou maltratou animais, aí ela vai pedir perdão a quem? Nesse caso, ela pede perdão a Hashem. Entendi. Tá bom, More, obrigada. Nada. Yolanda. Nesse caso, assim, do perdão, assim como eu vejo a pessoa assim, eu quero ver mais com amor a pessoa, com carinho, assim, eu não odeio, não tenho revolta,
Mas é que quando eu olho assim, eu vejo muita. É algo assim mais pessoal entre a família. Aí eu fico assim. Eu quero. Eu gosto da pessoa, tudinho, a pessoa maravilhosa, tudinho, mas quando eu vejo determinada coisa assim, aí eu fico assim, como se eu ficasse revoltada. Aí eu não vejo a pessoa com muito carinho. Eu tenho que pedir perdão para a pessoa, eu tenho que ir me consertando com Não, Deus. Assim. não. Isso daí não causou dano praticamente a ela. Isso daí é uma intenção. É alguma intenção que também tem que ser retificado, refinado, entendeu? A gente chama aquilo que nós chamamos de mágoa ou guardar rancor, nós não precisamos pedir à pessoa, porque não causou um dano propriamente dito a ela. Ela não foi danificada com isso. Agora, se foi executado algum ato, se essa ação transformou em uma palavra de ódio contra ela, ou se transformou em um ato de vingança contra ela, aí sim a pessoa tem que retificar pedindo perdão a ela. Mas, do contrário, se não foi declarado, a pessoa somente tem que se refinar mesmo. Não, eu não fiz nada disso, não. É mais por causa de coisa de idolatria, Ah, sim. sabe? Tudo bem. Entendeu? Tá? Então, Mas se for preciso eu pedir desculpa, perdão, não, desculpa. nesse caso não precisa. Nesse caso não precisa, tá? Tá bom, obrigada. É porque é o seguinte, você só tem um posicionamento a respeito daquilo que ela pratica, não daquilo que ela é, entendeu? É da prática. Aí você está certo mesmo. A gente não ama a prática dela, das pessoas. A pessoa pratica idolatria, a gente não ama a idolatria dela. A pessoa, de repente, rouba, a gente não ama o roubo daquele que rouba. Mas a gente ama as pessoas, os seres humanos. Tá bom. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Próximo domingo a gente vai continuar. Próximo domingo a gente tem a aula de número 4. Então, próximo domingo vamos ter a aula de número 4 e vamos estar entrando mais a fundo dentro das leis a respeito de Rosh Hashanah. Shalom, shalom a todos. Um ótimo dia para todos. Shavua tov. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Shavuot Tov. tarde para todo um ótimo. Bravos. Shavua Tov. Shavua tov. Shalom.